Alô do Correio Brasiliense. Essa posição que o governo brasileiro tem defendido internacionalmente me parece uma opinião, uma posição que, de alguma maneira, expressa uma contradição que existe dentro da sociedade brasileira. Por quê? Porque nós vemos o mundo desenvolvido dizer, com razão, de que é preciso conter a emissão de carbono. Mas existe um problema que é o seguinte: no mundo tem quem emita carbono de mais e tem quem emita carbono de menos. Esse é um fato, e muitas vezes o discurso assim chamado de ambientalista, ele omite esse problema. Parece que existe um problema genérico de emissão de carbono, que é um problema mundial e que deva ser tratado também genericamente. Acho que não há dúvida, por exemplo, de que o problema da África não é emitir menos carbono, mas mais. Assim como me parece que não há dúvida de que o problema na Europa, pelo menos no norte da Europa, é emitir menos, né? O Brasil, de alguma maneira, tem essas duas realidades, tem essa contradição. Então, essa contradição, quando se expressa numa posição política, acaba se manifestando como essa posição que o governo brasileiro tem defendido nos fóruns internacionais, uma preocupação teórica com o efeito da emissão dos gases que causam o efeito estufa, combinado com outro problema, que é a da necessidade do desenvolvimento. Um país como o Brasil precisa se desenvolver. E a impressão que eu tenho, aí é uma impressão pessoal, não falo nem em nome do jornal em que eu trabalho, nem em nome de ninguém, mas é apenas uma opinião pessoal, é que muitas vezes a agenda que nos é trazida é uma agenda do que simplesmente não pode ser feito. Então, aqui no Brasil, nós não podemos fazer hidrelétrica. Tudo bem, não vamos fazer rodovia entre Rondônia e Manaus, mas então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma hidrovia? Também não podemos fazer. Por que não podemos fazer hidrovia? Porque há um temor de que uma hidrovia, ali na região ocidental da Amazônia, propicie uma expansão maior da fronteira agrícola, o que pode impactar no meio ambiente. Então, nós não podemos fazer rodovia, mas também não podemos fazer hidrovia. Não podemos fazer usinas nucleares, porque existe um problema, existe uma pressão grande para que nós não façamos usinas nucleares. E também não podemos fazer usinas hidrelétricas, porque as usinas hidrelétricas são um problema e, além do mais, pode levar à construção de hidrovias. Então, qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que em Rondônia, ali na Amazônia Ocidental, se queima óleo combustível para a usina termoelétrica. Essa agenda do veto que existe no Brasil, ela leva a situações bizarras, como essa. Então, quando se fala na questão da imprensa, eu acho que a imprensa tem os seus problemas e quanto mais se apontarem os problemas da imprensa, melhor. Mas eu vejo também, aí com toda... Me desculpe aí fazer esse tipo de crítica, eu vejo muitas vezes essa agenda ser apresentada como uma agenda do que não pode ser feito, do que não deve ser feito. Então, são questões que precisam ser enfrentadas. Quer dizer, é verdade que existe um problema de, digamos assim, esse assunto não é nosso, né? Mas, do outro lado, também existe uma maneira de abordar o assunto, que é pegar um país como o Brasil e querer analisá-lo como se ele fosse a Finlândia. O Brasil não é a Finlândia. Bom dia, meu nome é Márcio, eu sou do PIS. E eu queria fazer uma pergunta para a Daniela. Daniela, me parece que, às vezes, o problema não é só comunicar, não é só a forma com que você comunica, mas também é você ter a propriedade para fazer essa comunicação. Porque a gente tem no Brasil produtos, a gente tem espaços que são determinantes, tem um link muito claro com o aquecimento global. E dificilmente a gente consegue ver isso explorado. Esses links, quer dizer, de você ter como... fazer o link econômico e político, fazer o link econômico, por exemplo, de que o desmatamento causado na Amazônia pode prejudicar o negócio do sujeito em Piracicaba, porque São Paulo está numa das áreas
de maior propensão a ser áreas desérticas do planeta. Esses estudos todos existem. Os estudos da USP de que 70% das chuvas que se precipitam no estado de São Paulo vem direto da Amazônia. Então, quer dizer, você derruba lá e prejudica o negócio, prejudica o plantio, a geração de alimentos aqui. Esses dados existem, mas às vezes assim, a impressão que me fica é que esses dados eles não fazem parte do conhecimento geral de quem está trabalhando com o assunto, né? E eu queria que você me dissesse, assim, nessa sua experiência, se você viu isso, se isso é um complicador. Então, eu não sou especializada no assunto clima, mas sou uma jornalista bastante interessada na qualificação desse assunto, desse tema, e como jornalista que estou inserida no ambiente legislativo, porque trabalho na TV Senado, estou bastante interessada em como a gente pode pautar melhor esse tema nas mídias, na mídia na qual eu trabalho, na televisão do Senado, né? Tem um conceito que eu gostaria de saber melhor a profundidade desse conceito e a implicação desse conceito na cobertura diária do jornalismo, que é a mudança que o professor Eduardo falou, que a Daniela e a Fiona também falaram, economia de baixo carbono. Eu queria entender melhor a profundidade de se mudar, enfim, a questão de se tratar só da mudança climática ou da questão ambiental e passar para esse conceito, que implicações teria, e entender melhor a profundidade desse conceito. Obrigado. Então vamos para essa última rodada. Eu vou fazer uma coisa muito deselegante, mas eu estou com uma pergunta guardada aqui já há alguns minutos. Então eu vou colocar uma quarta na fila de maneira rápida, se vocês me perdoarem. É uma questão muito prática. Estamos envolvidos já nesse momento, repito, tem equipe do Brasil em Bonn, não é isso? Discutindo a agenda climática e preparando para Copenhague. Enquanto brasileiros, num país que hoje já é um grande emissor, a minha percepção, enquanto leigo, é de que seria interessante que fôssemos na trilha que o MINC levantou ano passado, que o Brasil se comprometa com metas de redução de emissão. Essa é a minha visão, assim, sobrevoando esse território tão complexo. Por outro lado, eu me pergunto, no meio de uma crise econômica com o impacto que ela tem, com estudos que são muito interessantes para quem gosta de comunicação, de pensar comunicação, vinculados com base em dados de psicologia social, que comunicar mudança climática é muito difícil, porque o ser humano está treinado a reagir muito mais ao perigo iminente do que ao perigo distante. Então a gente vai sempre colocar como prioridade 4, 5, 6 a mudança e o impacto que pode vir no ano que vem ou daqui a 10 anos, do que aquilo que toca o nosso bolso de imediato. Sabendo que o impacto outra vez maior vai ser sobre as populações já mais vulneráveis e já excluídas. Então, num país que tem um histórico de exclusão, de novo a tendência é que a corda vai estourar do lado mais fraco. E sabendo que essa mudança para uma economia de baixo carbono e o compromisso com metas que a gente vem a assumir no novo acordo pós-Kyoto terá um preço político, e que política se faz a cada 4 anos, ou até muito mais rápido, né? No dia a dia, já estamos discutindo 2010 faz tempo, qual a condição do governo brasileiro realmente bancar? Eu queria ouvir aqui os colegas, os especialistas da mesa, o que é que vai acontecer com a posição brasileira em relação a Copenhague após Kyoto? Vamos avançar nessa direção e seria interessante esse tipo de acordo para o Brasil? E o que é que precisaria acontecer internamente para isso ganhar peso e se concretizar, caso fosse realmente um caminho importante para o país?